Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso podcast especial sobre menopausa, que nós já batizamos aqui de Menocast, com a doutora Cristiane Couto, Excelente nome. que eu também já chamo de doutora Cris. Bacana, né? Espero que vocês estejam gostando também, né, desse nosso bate-papo aqui, que tá bem, assim, informal, né? E também bem esclarecedor. Hoje a gente vai falar daquele assunto polêmico que nós iniciamos no último podcast sobre reposição hormonal. Só que o foco, claro, para mulheres, né, com 40 anos ou mais, já que é um podcast especial sobre menopausa, né, doutora? Sim, perfeito. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez, Alissa. Muito bom a gente falar a respeito desse tema que ainda é muito polêmico, né? Mas que tem tanta necessidade de a gente trazer à tona, né? Ó, vou começar por uma pergunta que eu imagino que muita gente também deve estar se perguntando. O que que é TRH? TRH é uma sigla que a gente usa muito na medicina de terapia de reposição hormonal, porque dá muito trabalho escrever tudo. E às vezes o médico é preguiçoso, né? Então, TRH é terapia de reposição hormonal, seja ela pós-menopausa ou não, e toda terapia de reposição de hormônios, tá? E a gente pode partir para a perguntinha também que não quer calar, né? Quando que a gente repõe? O que que é esse raio dessa reposição? Isso é muito importante, gente. Assim, eu fui no Aurélio mesmo, sabe? Para poder ver a respeito do que é repor. E repor, na verdade, é isso que está no nosso slide, né? Repor algo que existia e que não existe mais. Então, quando a gente pensa em reposição, a gente já tem que ter tido aquele algo antes, né? E quando a gente fala de reposição hormonal, não é diferente. É repor um hormônio que já foi produzido e que está em deficiência ou em falência. Eu gosto muito de citar quando a gente fala de reposição, porque as pessoas fazem reposição de hormônio tiroidiano e não se dão conta de que é uma reposição hormonal, acha que é um remédio, né? E aquele remedinho de tireoide, Puran, Levode ou Tirox, é um hormônio. E é o hormônio igualzinho que a gente produz. É um hormônio que a gente chama de bioidêntico, isomolecular, né? Igualzinho, igualzinho. Só que a gente repõe porque ele está faltando. Ou totalmente nas pessoas que retiram a glândula, ou de forma reduzida das pessoas que têm o hipotireoidismo e precisam complementar essa produção. Então, é uma terapia de reposição hormonal, tá? Embora não seja gonadal, que é o foco que a gente está falando hoje aqui, né? É, tem muita polêmica e muito preconceito também, né? Quando a gente fala em reposição hormonal. Ah, não vou repor, vou ficar igual homem, Vou né? usar bomba. Bomba, tá usando bomba. É Não é verdade. nada disso, né, Não, doutora? não é nada disso. Quando as pessoas falam, né, usam esse termo de usar bomba, normalmente é a respeito da testosterona. Mas existe um preconceito muito grande em relação ao estradiol e à progesterona também. Então, na mulher de forma específica, a gente produz esses 3 hormônios gonadais, principalmente. Claro que tem muitos outros, mas esses outros, por exemplo, DEA, androstenediona, são hormônios que se tornam outros hormônios até chegar no ponto final, que é a progesterona, estradiol e testosterona. Então, vou tentar me prender aos 3 principais, tá? A gente produz esses 3 hormônios nos ovários. Mas a testosterona a gente também produz na adrenal, que é uma glândula pequenininha que fica em cima dos rins. E quando a gente começa a falhar os hormônios, muitas vezes a testosterona é suprida pela adrenal. Então, nem sempre precisa usar a testosterona. Mas algumas mulheres têm indicação mesmo acima de 40, acima de 50, 60, porque está muito baixinho e a gente precisa repor o que estava faltando, tá? Mas geralmente esse termo, né, que é utilizado para uso de bomba é realmente um preconceito contra a testosterona. E na maioria das vezes não é assim, né? E retomando até aquela polêmica que nós citamos no último podcast, né, a respeito do hormônio que foi já utilizado, Uhum. que não tem essa composição, né? Sim. Os hormônios, eles... Existem hormônios e existem medicações com funções hormonais. Uma coisa, assim, bem fácil também da gente trazer para a nossa realidade, né? Você sabia que a soja, ela é considerada um fitoestrógeno? Você já ouviu falar disso? Não. É bem interessante. Eu passei pela endocrinologia pediátrica, deve ter talvez uns 10 anos por aí. E a gente pegava alguns casos de puberdade precoce nas meninas, as meninas com 8, 9 anos, já com pelo pubiano, com aumento de mama, às vezes menstruando pelo consumo de soja.
Soja no suquinho, sabe aquele suquinho de soja? Porque a soja, ela é um fitoestrógeno, ela se liga no receptor de estradiol e age como se fosse o estradiol. E nos meninos é ainda um pouco pior. Quer dizer, eu nem sei se dá para avaliar como pior ou melhor, porque uma menina de 8 anos menstruando também é muito triste, né? Mas os meninos, eles começam a ter um estímulo aumentado da produção de estradiol, que o homem não produz tanto. E aí começa a aumentar a glândula mamária, faz aqueles peitinhos, né? E isso por um fitoestrógeno. Então a gente tem produtos ou remédios que agem nos receptores hormonais como se fossem hormônios, simulando, né, um estado meio fake, e os próprios hormônios que têm realmente a função. E todos os estudos, e quando começou essa história realmente de que o hormônio de reposição faz mal, foram com medicamentos que faziam a função de hormônio. Cheguei a comentar da outra vez, mas eu vou repetir, porque talvez pessoas não tenham assistido o nosso último podcast. Assistam. Era um hormônio que era derivado da urina da égua prenha. Então, era um hormônio que era um estradiol, mas era um estradiol que não era nosso. Então, geneticamente falando, não bate, né, gente? Não existe essa lógica, embora se ligue no mesmo receptor. Então, isso trouxe muitos malefícios naquela época e hoje a gente usa hormônios totalmente diferentes. Embora existam os outros que eu vou mostrar para vocês também, tá? Já estamos curiosos aqui, querendo saber quais indicações e os benefícios da reposição hormonal, doutora. Bom, as indicações formais hoje ainda é qualquer tipo de sintoma que a paciente possa sentir com a menopausa, né, com o advento da menopausa. Então, o próprio fogacho é uma indicação, a diminuição da densidade muscular ou da densidade óssea também, mas o que a gente quer, no fundo, é evitar que a paciente morra por algum motivo precocemente. Então, a gente quer melhorar os sintomas da menopausa melhorando o risco de infarto, melhorando a saúde óssea e a saúde muscular principalmente. Evitar que haja um evento tromboembólico precoce, sem que aquela paciente tenha outro fator de risco que não seja a falta do estradiol, né? A gente já comentou algumas vezes, mas vale a pena reforçar que o estradiol é um cardioprotetor. Realmente ele protege o nosso coração e os nossos vasos. E uma coisa interessante também é que é fácil de notar, mas às vezes a gente não tenha reparado, né? Os homens infartam muito mais do que as mulheres. Muito, muito mais. Mais cedo também. Muito mais cedo. Pela falta de estrogênio. O estrogênio protege a mulher disso. Quando a gente entra na menopausa, o nosso risco de infarto se iguala ao risco dos homens. A gente infarta igual aos homens. Então, não pode haver essa permissão. A gente precisa repor para poder evitar realmente que isso aconteça, né? E os riscos de fazer uma terapia de reposição hormonal também existe. E isso é muito importante quando a gente fala disso. Por quê? Quando a gente faz o uso de anticoncepcional oral, ele é uma medicação com função de hormônio. Ele não é o hormônio, tá, gente? Toda vez que você for olhar ali uma medicação que tiver um nome esquisito junto com o hormônio, é porque não é o hormônio que a gente produz, né? Então, o anticoncepcional, ele tem um efeito trombogênico muito grande. Eu peguei alguns casos na época de pronto-socorro de trombose de seio venoso, que é cerebral, né? Mulheres jovens fazendo anticoncepcional. O risco é muito maior na fase de início, né, da introdução do anticoncepcional ali no primeiro ano do que a longo prazo, mas o risco existe. Então, quando você vai fazer uma reposição que é bioidêntica, né, um hormônio igualzinho você produziu a vida inteira, o seu risco de trombose e de câncer que seja estrogênio dependente, de endométrio ou de mama, é igual você teve a vida toda, não é diferente. Mas esse risco existe, né? E o único item que eu coloquei ali que realmente é real é o sangramento vaginal. Quando a gente entra na menopausa, a gente não sangra mais, né? A gente entra em amenorreia. Então, se você está fazendo uma reposição e você faz algum tipo de sangramento vaginal, isso tem que ser investigado. A maioria das vezes é o uso errado dos hormônios. Porque a gente faz formas diferentes dessa reposição, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas a progesterona, a melhor forma é oral. E o estrogênio a gente pode fazer oral, mas a forma mais utilizada é o transdérmico ou implante hormonal. Então, se você usa um e esquece de usar o outro, você faz um pseudociclo, que é o que você fazia antes quando ovulava. E aí, quando esse nível fica oscilante, o endométrio descama, né? Então, na maioria das vezes é isso. Ou você está usando estradiol de menos ou de mais, ou progesterona de menos ou de mais. Tem que haver um equilíbrio, uma harmonia entre esses dois hormônios. Não pode esquecer de tomar De maneira o nenhuma. medicamento. Tem que tomar direitinho.
E às vezes não, às vezes é um espessamento de endométrio mesmo, pode ser um câncer de endométrio, um pólipo. Então, mulher que sangra após a menopausa tem que investigar, não pode não investigar, tá? Mas os outros fatores é igualzinho foi a vida toda, tá, gente? Não muda nada por conta disso, não. E aí, além dos riscos, né? Com relação à terapia, né, hormonal, tem os riscos de não fazer a terapia hormonal, Tem. né, que nós falamos já alguns deles, mas não só os sintomas, mas com relações à saúde mesmo, e Sim, até risco de morte. exatamente. Quando você opta por não fazer o tratamento hormonal e usa ali só algumas medicações, fitoterápicos, né, que vão aliviar os sintomas, e às vezes nem isso, os sintomas vão aliviando ao longo da vida, né? Principalmente o fogacho, ele vai diminuindo porque o seu organismo vai se acostumando um pouco com aquilo. Mas o seu osso não melhora, porque está faltando estrogênio, então você não vai ter uma composição de massa óssea do jeito que era. E o risco cardiovascular também não. Os vasos ficam mais endurecidos, o risco de trombose é muito maior e realmente você piora muito esse quadro. E pela falta do estradiol e da progesterona também, a gente tem os riscos cerebrais, né, de doenças neurodegenerativas. Risco de Alzheimer, risco de demência senil, acabam aumentando também. Isso por não fazer os hormônios. Então, se a gente colocar bem na ponta do lápis mesmo, hoje, o risco de não fazer é muito pior do que o risco de fazer, né? Até porque, gente, quando a gente repõe hormônio, é mais ou menos assim. A gente quer uma dose mínima para evitar que você tenha esses colaterais e melhorar os sintomas. Quando a gente ovula, o pico mesmo de estradiol no momento da ovulação, essa história do ciclo é interessante. É difícil de entender, mas dessa forma eu acho mais fácil. Quando você vai ovular, você tem um estímulo de ovário, o estrogênio começa a subir, 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 subir. Quando você faz um pico de estradiol, ou seja, o momento mais alto seu de estradiol, ovula. Quando você ovula, imagina um ovo mesmo. O ovinho sai e fica a casca dentro do ovário. Essa casquinha se chama corpo lúteo e é ela que produz progesterona. Então o estrogênio está aqui em cima, a progesterona está aqui embaixo. Quando você começa a produção de progesterona, o estrogênio vai caindo, a progesterona vai subindo. Então você faz um ciclo, né? Esse alto de estradiol, quando a gente ovula, chega a 300, 400. Quando a gente repõe, eu quero chegar a 40, 60. Não quero mais do que isso. Então, é o mínimo necessário para repor, tá? E a progesterona, idem. O máximo que a gente chega ali é 15, 16 no exame de sangue. Eu quero chegar a 2. Se eu chegar a 2, eu estou super satisfeita que você está protegida. Então, não é excesso, tá? É uma reposição basal, justamente para que você não tenha os colaterais e melhore esses riscos todos aí de não repor. E qualidade de vida. Exatamente, qualidade de vida. Agora, olha, já comentamos aí sobre um pouco, né, do tipo de reposição hormonal. Você já falou via oral, já falou pela derme. Uhum. Quais são todos esses tipos? Existem várias maneiras de fazer a Existem reposição hormonal. várias maneiras. Então, a questão do bioidêntico e do não bioidêntico é muito importante. Bioidêntico é o hormônio que você produziu a vida toda, é igualzinho. Você vai olhar ali a caixinha, está escrito estradiol, progesterona, testosterona. É isso. Mudou qualquer coisa, não é reposição mais. É remédio que tem hormônio, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de que ainda são muito utilizados hoje que não são hormônios bioidênticos. E quando a gente vai avaliar os não bioidênticos, a gente não tem segurança nessa reposição, porque aquele estudo lá no passado mostrou pra gente um risco aumentado de infarto, de AVC e de vários tipos de cânceres nessas mulheres. Não existe nenhum estudo que aceite ou que sugira você usar por mais de 10 anos esse tipo de hormônio. E já o hormônio bioidêntico ele tem que ser usado até um dia antes da gente morrer, porque a proteção tem que ser até o final. Então, não tem um prazo. E uma outra coisa interessante que eu nem coloquei aqui é da janela de oportunidade, né? Que muitas pessoas me perguntam, como é que é essa história de janela de oportunidade? O que que é isso? Lá antigamente, acreditava-se que você tinha que começar a reposição hormonal até 5 anos depois da menopausa, depois não podia mais. Aí isso evoluiu para 10 anos depois da menopausa e depois não podia mais. O que a gente sabe hoje? Que realmente essa janela de 10 anos na pós-menopausa é o período que a gente tem para evitar a piora do risco cardiovascular e a piora de osteoporose.
Depois desses 10 anos, a gente não consegue mais evitar. Você já vai estar com osteoporose e o risco cardiovascular aumentado mesmo. Não vai ter jeito, a gente não consegue reverter isso. Mas a gente melhora os sintomas. Então, normalmente essas mulheres que não, né, que ficaram 10 anos aí sem repor, às vezes até mais, a gente melhora muito os sintomas de uma forma geral, mas com uma dose de hormônio muito mais baixinha, porque a gente não vai melhorar o restante do quadro que a gente não consegue enxergar, né? Os sintomas que a gente não vê, tá? E essas aqui são realmente alguns dos exemplos das medicações que a gente utiliza. Se vocês forem olhar ali com muita calma, ó, o Suprele, por exemplo, que é esse aqui do meio, ele tem um estradiol ali. O estradiol é biidêntico, mas ele está acompanhado com acetato de noretisterona que a gente não produz. Não, né? A gente não produz esse hormônio. O Natifa também. Ele tem um estradiol que é bioidêntico, mas o acetato, mesma coisa ali de noretisterona, a gente não produz. Então, é um remédio. Não é tão indicado, tá? Eu não faço com os meus pacientes, eu só uso realmente o bioidêntico, que eu acho que a gente tem estudos e segurança para isso. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Como que pode ser feita essa terapia de reposição hormonal? E por que escolher cada uma dessas vias? Depende muito de cada hormônio. A gente ainda tem a reposição oral, a progesterona é a melhor via. E claro, gente, que a medicina muda, né? Mas nos últimos 10 anos foi mostrado que a progesterona micronizada oral é a melhor forma, porque quando ela chega no intestino, ela é transformada em pregnenolona pela nossa flora bacteriana, e é a pregnenolona que vai agir no nosso cérebro. Então, a proteção neural vem daí. E a gente utiliza à noite porque ela estimula o sono profundo. Então, como a gente comentou anteriormente nos outros quadros, às vezes um pouquinho de progesterona já ajusta o sono e a pessoa deixa de ter insônia, né? Então, essa é a melhor via. A via transdérmica, que é aquele gelzinho ali, muito falada, muito conhecida, muito utilizada também, é uma via muito boa de absorção, mas depende muito de onde você faz os seus produtos, né? Porque até existe o estradiol comercial, né? A gente tem duas marcas hoje no mercado, que é o Sandrena e o Estrogel, que você compra na farmácia. E claro que a gente tem uma segurança. Mas para manipular, você tem que ter uma excelente farmácia de manipulação, porque pode ser que não tenha nada ali dentro, né? Ou que você tenha um gel que não absorva tão bem. Então, tudo isso é muito importante. Para o gel transdérmico, a gente utiliza muito o estradiol e a testosterona. Testosterona não tem jeito, tem que ser manipulada. Infelizmente, hoje a gente só tem no mercado farmacêutico mesmo, na indústria farmacêutica, testosterona de homem, que existem algumas mulheres que usam, é um sachêzinho, aí usa tipo um pedacinho do sachê, sabe? Usa em 3 dias, é uma dose totalmente errática, acaba ficando muito alto, isso é perigoso. Você pode ter alguns colaterais por conta desse excesso, então não é indicado, tá? Existe também a forma de implantes hormonais, que é esse comprimidinho que eu estou segurando aqui na foto do meio. Ele realmente é bem pequenininho e a gente consegue implantar vários hormônios. Ainda existe o implante hormonal de progesterona, embora eu não utilize pelo motivo que eu expliquei para vocês a respeito da progesterona oral, que é a melhor via, né? Mas a gente coloca o estradiol e a testosterona com muita segurança e existem muitos estudos que mostram segurança com essa via também. Fora a praticidade, né, gente? Porque assim, o gel funciona muito bem. Eu tenho pacientes que são muito controladas, que passam bonitinho todos os dias. Mas se você esquecer, não vai funcionar. Porque a duração do transdérmico é em torno de 16, 18 horas. Então, se você esquece um dia e toma um dia, você vai ficar um dia sem hormônio, não tem jeito, né? O implante não. Ele tem uma duração bem mais prolongada. A gente vai estar falando um pouquinho disso em outro podcast até. Mas a liberação é continuada, é muito estável e é como se você não estivesse fazendo nada. Então é muito, muito confortável, né? Prático, né? Muito prático. Essa foto aqui do meio, que a doutora está segurando ali, É o né? tamanho de um dos Então, implantezinhos. o implante, ele é colocado subcutâneo. Isso, ele é colocado de forma subcutânea. Eu vou mostrar para vocês no próximo podcast também, que a gente vai falar só sobre isso. Ele tem um pedacinho que vocês conseguem ver ele, o ponto de inserção, mas é uma microcirurgia muito tranquila, né? Enfim, bem fácil de a gente aplicar. E ainda existe a via transvaginal mesmo. Existem algumas mulheres que não podem usar o estradiol por algum motivo de contraindicação, mas pode usar o local vaginal para melhorar um pouco a atrofia, melhorar a própria lubrificação vaginal. Tem outras mulheres que não gostam de fazer esse tipo de manipulação, fica meio melequento mesmo, né? Mas tem outras que preferem. Ainda o adesivo, existe de estradiol,
Esse adesivo ele pode ser trocado de 1 ou 2 semanas, embora existam alguns que são bioidênticos, existem outros que não, então tem que ter um certo cuidado nessa escolha. E existe a via injetável, mas para nós mulheres, essa via não é muito adequada, porque é a mesma coisa da testosterona para homens. A gente só tem a testosterona injetável, que é numa dose masculina, então para a mulher fazer, a gente tem que usar doses muito, muito menores. Eu utilizo em algumas mulheres, assim, bem controlado, porque não conseguiram se adaptar a outra via nenhuma, mas seria só a testosterona, a gente não tem outro tipo de hormônio para fazer essa reposição, tá? E cada mulher tem o seu método. É exatamente isso. Existem mulheres que gostam de fazer o gel transdérmico, que se sentem muito bem, têm resultados excelentes, e tem outras que odeiam e preferem fazer um implante hormonal, por exemplo. Então, essa via é tão individualizada como a própria quantidade dos hormônios, né? É como você comentou uma vez, o que serve para mim às vezes não serve para outra pessoa, né? Quase sempre. Então isso tem que ser bem modulado realmente, né? E é fácil, por exemplo, a gente estava vendo ali a questão do gel. Como tirar a quantidade certa, né, do gel É, no isso, potinho, né? isso também é um pouquinho complexo. Eu peço muito para o paciente fazer na minha frente, ou eu explico para ele como fazer, porque você tem que apertar o pump daquele gelzinho. E existem uns potinhos que tem o clique inteiro, então você apertando vai sair mesmo aquela dose. Tem outros que não, que você tem que apertar até o final e esperar o produto todo sair. E tem gente que faz só um cheirinho. E aí não adianta, sai menos hormônio Para mesmo. economizar, não pode economizar. E tem gente que faz errado mesmo, sabe? E é da mesma forma ao contrário. Eu costumo falar, olha, você pode passar no antebraço, pode passar na parte interna da coxa, na panturrilha. Eu tive uma paciente que ela passava no antebraço, na coxa e na panturrilha. Tomava banho de testosterona, né? Então acabou muito rápido. Mas é isso, você tem que saber como passar. E uma coisa muito importante no transdérmico também é essa questão de onde passar. Porque se essa pessoa, por exemplo, tem filhos ou netos pequenininhos, né, que vão pro colo toda hora ou que abraçam toda hora, antebraço é horrível, porque você vai passar um pouquinho de hormônio para essa pessoa que você tiver contato. A gente demora ali 2 a 3 minutos de absorção, mas até 5 horas até sair tudo da pele. Então você pode realmente fazer essa contaminação cruzada, tá? Nesses casos, a melhor região é uma panturrilha, por exemplo, que é mais difícil da criança abraçar, né, ou de ter contato ali. E aí eu gosto de passar a noite por esse motivo. Passa a noite e vai dormir. Quando chegar de manhã já acabou o seu gel, não tem tanto problema, né? Mulheres que fizeram lipoaspiração, ou que tiveram algum tipo de fibrose, ou que têm uma varize muito acentuada nas pernas, essas regiões não devem receber implante, porque é mais difícil de absorver e chegar na corrente sanguínea, né? Principalmente lipo. Não adianta querer passar na barriga de quem fez lipo, não vai absorver nada, vai ficar tudo ali. E aí o hormônio não sobe de jeito nenhum. Então é importante saber fazer, né, essas quantidades da maneira correta e saber onde passar também, tá? E a associação vai depender de cada pessoa, né? Se Vai. essa vai ter estradiol, essa vai ter testosterona, com progesterona, com Exatamente. gestrinona. E tem uma outra coisa importante, assim, é muito individual mesmo. Eu tenho pacientes que fazem a testosterona e o estradiol no mesmo tubinho, no mesmo gelzinho, porque eu sei que elas não vão passar 2 vezes ao dia. Não tem como, vai esquecer. A absorção é um pouquinho pior, mas é melhor usar e ter uma absorção um pouquinho pior do que não fazer, né? E existem pacientes que são tão regradas que eu tenho um gel de estradiol de manhã e um gel de testosterona à noite e fazem direitinho. Então tem que ter todo um cuidado de explicação realmente para essas pacientes para que elas façam da maneira correta, né? E o acompanhamento médico, que é super importante. Gente, isso é verdade, tá? Não é só porque eu sou médica e estou falando aqui. Porque você precisa continuar acompanhando. É, as pessoas às vezes perguntam assim: ah, mas o que eu tenho que fazer se eu tiver que fazer reposição hormonal? Vou ter que fazer mamografia todo ano? Lógico, se você não estiver fazendo reposição hormonal, também. Então são os mesmos cuidados. Não pode você pegar uma receitinha, ir na farmácia e comprar a mesma dose de hormônio o resto da vida, porque isso muda. Depende da sua demanda. O nosso corpo, ele autorregula isso ao longo da vida. Quando a gente repõe, não, a gente tem que tentar regular, tentar imitar da melhor forma, né, como foi a nossa liberação hormonal. Então, tem que ter acompanhamento médico, sim, tá bom? Dosagens diferentes, não adianta, eu vou passar testosterona e vou ficar ótima.
É uma, Exatamente. às vezes é uma combinação que você vai precisar, e não só de um hormônio específico. Sim, e muitas e muitas e muitas vezes a diminuição da libido não é só da testosterona, é a diminuição do estradiol. E aí, às vezes, a pessoa chega já com um monte de testosterona altíssima e reclamando que a libido tá ruim, porque o estradiol ainda tá pior, né? Então, tem todo um contexto realmente. A testosterona é um hormônio fundamental para as mulheres, mesmo, mas não é o único, tá? A gente não pode esquecer disso, né? Gostei demais. Ó, pena que já acabou o podcast, então já fica o convite para o próximo, que é sobre implante hormonal aqui com a doutora Cristiane Couto, que é endocrinologista e Metabologista. metabologista. E, claro, especialista também em menopausa, participando aqui do Menocast. Espero que vocês tenham gostado, curtido bastante, assim como a gente. Então já deixa aquele joinha lá no YouTube, se inscreva no canal e ó, já dispara para todas as amigas que precisam também assistir esse Menocast. Vou deixar aqui as redes sociais então da doutora, doutora, DRA, Cristiane Couto. Já segue lá, pessoal. Segue também a clínica, Clínica Harmonia Hormonal, que é a clínica da doutora, onde ela atende também em Petrópolis, na região serrana do Rio. Qualquer dúvida é só mandar lá para a doutora, viu? Perfeito, pode mandar que a gente dá um jeitinho de responder, pessoal. Ela mesma que responde. Eu mesmo que respondo. Já marca uma consulta também. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.